espíritos, o céu e o inferno também. Mas em 1874, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega a parte moral, né? Toma os ensinos morais do Cristo, que é o lugar comum a todas as religiões cristãs, e enche com a visão espírita, e publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele classifica então a doutrina espírita de filosofia, debates científicas, de consequências ético-morais ou religiosas no sentido filosófico. Ali estava o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E publica então o livro dos Espíritos. Ele revoluciona o mundo, revoluciona a Terra, porque ele criou uma nova teoria do conhecimento. A velha teoria do conhecimento de Bacon, que separa filosofia, ciência e religião, agora tem uma nova teoria, que é a teoria apresentada pela doutrina espírita, que aprofunda, porque a filosofia espírita é uma filosofia de profundidade sobre a vida, falando da origem do homem, da sua realidade atual e do seu porvir, e das leis que regem todo o processo evolutivo. Ele vai muito além de tudo aquilo que existia na Terra. Por quê? Porque a sua filosofia é uma filosofia revelada pelo mundo espiritual. São as leis naturais reveladas pelos espíritos para ajudar o homem, com uma religião científica, a acompanhar para o passo todo o processo evolutivo. Daí por diante, a humanidade sempre teve um caminho religioso que não tinha medo de enfrentar o homem que levantava e disse assim: Deus não existe, a religião é o óbvio do povo. E daí? Existe sim. Por quê? Não era um Deus antropomórfico, aquele Deus velhinho, de barba. Era um outro Deus, um Deus além das fronteiras da Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea, do macrocosmo. Era um Deus de N universos espirituais, de um tempo em que nós não podemos nem dimensionar direito. Então esse Deus não tinha por que se parecer com o homem, até porque a figura humana não era a figura típica da vida do universo, era um tipo de figura, a outras figuras, além do que a vida pode existir no plano espiritual sem que haja qualquer problema com a existência material. Era um Deus diferente. O Deus apresentado pela doutrina espírita e por Allan Kardec revolucionava o conceito de Deus. E depois, a imortalidade da alma, as reencarnações sucessivas. A reencarnação é o maior tratado de justiça que existe no mundo. Não existe outro igual. Imagine vocês, pena de prisão. A pena de prisão torna o bandido 2 vezes bandido. Na terra toda, é difícil encontrar alguém na terra, a não ser o criminoso de colarinho branco dos Estados Unidos, que tem uma prisão onde ele tem McDonald's, onde ele tem computadores, onde ele tem secretárias. Quer dizer, ele só mudou o escritório dele. Mas ele continua lá com uma muito boa. São as prisões terceirizadas dos Estados Unidos para esses criminosos ricos. Mas o resto é tudo candidato ao grau, ao inferno, à miséria moral, à autodestruição. O conceito moderno que a lei está querendo criar, alguns pensadores jurídicos estão querendo criar o seguinte: pena de educação em vez de pena de prisão. A doutrina espírita apresentou a pena de educação quando falou de doutrina espírita e reencarnação. A reencarnação é o que existe de mais profundo no campo da lei, porque ela permite que os maiores criminosos se encontrem de novo, que os maiores crimes sejam esquecidos e até as vítimas se amem mutuamente e profundamente. Uma mulher ansiosa por ter um filho que recebe no seu mente um bandido que ela destruiu a vida, que lhe destroçou a existência, obrigado a amá-lo, a tomar conta dele, ele é totalmente dependente, depois tem um relacionamento, pele com pele, beijinho pra lá, beijinho pra cá, troca a fralda de neném, né? A gente vai amando o neném, aquela coisa toda, depois dá o banho dele, aí ele gosta de gente, depois come vidro, e a gente fica inquieto, esse sofrimento todo. Isso faz a gente amar o inimigo. É o maior caminho de entendimento, de justiça que existe, é a justiça com amor. Allan Kardec inova uma nova era, a era do espírito, o primado da alma, desabonando todas as propostas materialistas, desabonando a indiferença do homem pelo processo evolutivo, porque vocês veem o seguinte: o conceito materialista, hedonista da vida afirma que o objetivo da existência é o gozo. E o homem, para gozar, precisa de brilho social, precisa de dinheiro e precisa de saúde. Mas a vida materialista não o torna, como diz Vitor Hugo, idealista.
Para ele, o idealismo é a mais bela maneira que existe no coração do homem. E esse homem materialista não é idealista, ele é imediatista e ególatra. Ele vive em função dele mesmo naquele tempo de vida. Já até o conceito espírita, essa filosofia de profundidade, que estabelece uma visão holística da existência, a palavra holística hoje parece novidade, mas não é. Kardec já apresentava o homem com a interação na natureza. Vejam bem, ecologia pessoal, ecologia social, ecologia ambiental, uma tese espírita, proclamada pelo livro dos Espíritos, uma visão holística, a interação do mundo material e do mundo espiritual, é uma realidade da doutrina espírita. Um novo conceito de vida que faz com que o homem seja obrigado a ser idealista. Por quê? O homem não sofre apenas pelo mal que faz, diz o livro dos Espíritos, mas pelo bem que deixa de fazer. Essa tese é magnífica, porque obriga a criatura a se erguer, se tornar idealista e participar do processo evolutivo. Ele se engaja no movimento social de redenção da vida. O idealismo é essa bandeira magnífica, porque ele precisa de participação, ele precisa de se conjugar ao processo, ele precisa de se integrar. Há uma interação fantástica entre os dois mundos e entre ele e a natureza que está em torno dele, em todos os seus aspectos. Vejam que coisa magnífica a doutrina espírita, abrindo um novo campo ao conhecimento, uma nova perspectiva para a vida, para a evolução. Nós estamos entrando numa nova era, chamada terceiro milênio, que vai ser um milênio de estabelecimento, porque a tese espírita se amplia. Vejam você, a psicologia transpessoal, que é considerada a quarta força aí, fantástica, né? Está sendo iluminada pela doutrina espírita a partir de Joana de Ângeles, que há 6 anos atrás começou a tomar a psicologia transpessoal e iluminar com a visão espírita. Por quê? Porque ela diz assim: o objetivo da doutrina espírita hoje é fazer-nos conscientes de nós mesmos. Acabou o tempo de saber se existe vida depois do túmulo, se há comunicação de espíritos, se há vida no mundo espiritual. Nós já temos a saciedade e os informes necessários, comprovações espíritas, científicas. Até a Igreja Católica hoje está admitida a comunicação com os espíritos. O Observatório Romano lançou agora um artigo de um padre dizendo que a autoridade vaticana permite que os católicos consultem os médios e os espíritos, se isso for necessário. Eu digo todo o texto, tranquilamente, não tem nada demais procurar o modo que eles chamam de trespassado. Procurar os trespassados para um diálogozinho agradável, se for uma coisa boa, uma coisa correta, da própria igreja. Nós estamos numa nova era, num novo momento. Então o que é necessário? É a descoberta do eu. Quem é que nós somos? Mas é a descoberta do eu no sentido mais profundo, porque nós já sabemos quem somos. Quem é que é você? Os espíritos assim: o homem é um espírito criado simples, ignorante, é a imagem e semelhança de Deus. Lá na resposta à pergunta 540, ele diz assim: dessa forma, Deus se irradia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Nós temos aí uma visão, mas eles não querem dizer isso. Essa descoberta do eu é algo mais profundo, é a descoberta do indivíduo com o próprio indivíduo, esse encontro consigo mesmo, esse reconhecimento da sua natureza mais íntima, dos seus valores, das suas possibilidades. É uma descoberta pessoal, é um mergulho no mar profundo desse universo magnífico, é o despertar da divindade conhecida. Vós sois deuses, disse Jesus. Tudo que eu faço, vós podeis fazer muito mais ainda. Nós estamos diante de uma nova era. A descoberta do eu, a luz da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, os mundos habitados e a reencarnação vão estabelecer um novo processo evolutivo na Terra. Graças a Deus, nós sabemos que há 2 religiosos na Terra, os espíritas e os que vão se tornar espíritas. Não é isso? No futuro não tem para onde ir, ou a gente aceita, ou então podemos ir embora com a gente. Se não quiser isso aí, eu não concordo muito não, mas afirmo nisso, não? Mas a verdade é que a gente tem que se integrar na verdade que a ciência espírita vai abrindo para que o mundo se integre a respeito de si mesmo, da sua origem, da sua natureza e do seu destino. Faltam 15 minutos, é isso? Ainda tem mais 5? Está bem, mas se precisa, para acabar tudo. Com vocês.
A perspectiva do presente é extraordinária. No mundo todo há um surto dessas informações que confirmam a tese. Nos Estados Unidos da América do Norte, a psicologia veio, através de uma nova disciplina, que é a terapia regressiva, provar que o homem já viveu muitas vezes no passado. O Dr. Netterton, por acaso, teve um paciente ontem e, de repente, não havia nem na vida intrauterina qualquer experiência com a mãe que justificasse a problemática existencial neurose que ele estava experimentando. Aí ele volta mais um pouco, o cara começou a falar outra língua. Mas como? Era uma outra vida, outra personalidade. No passado pegou os pacientes e ele foi então trabalhando os seus pacientes com a regressão da memória a outras vidas e chegou à conclusão que o homem vivia outras experiências, outros corpos, outras personalidades. Havia nessa época nos Estados Unidos um francês estudando da alma. Havia um livro de A. Stevens chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. Havia gente pesquisando, ele disse, mas que coisa incrível! Terminou o curso de física e fez psicologia. Voltou à França, passou em entrou, e montou o Instituto de Pesquisa e lançou um livro. Nós somos todos irmãos. E ele diz o seguinte, que tem 3.000 casos comprovados de regressão da memória em que os seus pacientes foram a vidas anteriores. Nós temos hoje na Terra toda um surto de pesquisa neste campo que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Inclusive, um tempo atrás, um jovem baiano estava participando do primeiro Congresso Internacional de Transcomunicação. Encontrou lá um padre com rabinho no ouvido. Mas padre, o que é que o senhor está fazendo aqui? Isso é coisa de espírita. Espírita não. Isso aqui é transcomunicação. Sei, padre, mas comunicação de espírito, espírito se comunicando, mediunidade. Eu estou aqui ouvindo as gravações de alguns mortos. Mas, o senhor vai ter estudo sem ver, senão vou não. Porque o Papa me autorizou. Inclusive, ele é muito meu amigo. De vez em quando eu chego ao Vaticano e levo as últimas fitas, as últimas comunicações, ele fica entusiasmado. Já liberou outros sacerdotes para pesquisar a comunicabilidade entre os dois mundos. O senhor é padre de verdade? Ele disse, sou. Padre, não foi expulso ainda? Não. Padre ainda, de maldade, padre, de maldade, fez o seguinte: pegou o livro e disse assim para ele, você está vendo esse livro aqui, ó? Não é esse título, não. Este livro está na 3ª edição. Os mortos nos falam. O Papa escreveu um livro dizendo que os mortos se comunicavam e falavam. E os jovens, o senhor permite que eu traduza o livro para o português? Querido. O senhor iria ao Brasil? Iria. Padre François Brie veio ao Brasil, falou em nossa instituição, esteve no Brasil inteiro, rezou uma missa pedindo desse companheiro lá em Belém, na catedral, para mostrar que era padre mesmo, né? E fez conferência pelo Brasil todo, televisão, Manchete, TV Globo, falou a 2.800 pessoas no Recife, esteve no Rival, com Chico Xavier, em todo canto. Em 15 dias já estava falando português, o padre é uma para saber das coisas, né? Aí um dia ele disse assim, os senhores é que deviam divulgar essas coisas, e não eu que pensei, padre. Eu dou 10 a 0 para o senhor, mas o senhor é padre, eu não sou. Agora, como é que eu vou chegar lá e vou de partida? É por isso que a gente trouxe o senhor aqui, porque o senhor é padre. Eu estava na televisão no interior de São Paulo falando sobre a imortalidade da alma, algumas pessoas perguntando, e eu vi que algumas perguntas eram de católico, isso e aquilo, eu comigo guardado, deixei o jogador guarda o ar, né? Então bateu um coringa. Fiquei com vida assim, não, porque não. A igreja não concorda assim, mas não concorda, quer ver como concorda? Aí levantei o livro. Aqui está o livro do padre François Brie, que diz que os mortos nos falam. Ele narra todas as experiências, quando ele gravou as fotos dos espíritos, ainda leva para o Papa e o Papa gosta de ouvir, para saber como é que estava a novidade. O povo foi estarrecido, eu com o livro assim na televisão, mostrando o padre François Brie deu o endereço da editora. É um mundo novo, um mundo revolucionário, fantástico. As provas da imortalidade da alma, da comunicação dos espíritos, da reencarnação, já saíram dos arraiais espíritas, estão agora sendo promovidas pelos campos de pesquisa em toda a história humana. Quem não se lembra do Dr. Emenda Nato Valério, aquele paranormal, aquele físico, assessor da NASA, que esteve no Brasil e que disse assim, eu tenho 1.200 casos pesquisados e 200 comprovados de reencarnação, um dos homens mais notáveis do nosso tempo. E outros tantos por aí espalhados agora, né? Provando tranquilamente que isso tudo é. Essa era maravilhosa está tomando conta dos Estados Unidos, é a New Age, né?
A musa da New Age é aquela atriz norte-americana, Shirley MacLaine, que escreveu sobre a reencarnação, que faz conferências. Nós temos hoje 1000 títulos da América do Norte, tratando de cura através de passes, tratando de reencarnação, tratando de evolução, até de alma gêmea eles estão cuidando lá na América do Norte. E esses livros estão vindo para cá também. Nós estamos agora lá no Oriente, temos na Europa inteira, a transcomunicação está indo de vento em pouco, ninguém mais pode segurar esses aparelhinhos que falam, que contam coisas e dizem maravilha. É uma era em que nós, quando dizemos assim, eu não creio, está cometendo o maior ato de ignorância. Ninguém pode mais dizer, eu não creio, eu vou estudar para ver. Bom, é um prazer estar com vocês aqui hoje. O tema é muito grande, o tempo é bem pequeno, porque eu tenho um seminário com esse tema que tem 8 horas de duração. Nós temos 40 minutos, de maneira que nós vamos ser superficiais e breves. É claro que algumas dúvidas vão surgir, inclusive a gente não tem nem tempo das perguntas. A gente fica à disposição, quem quiser, depois a gente apresentar, responder as perguntas. A gente não vai nem perder tempo com preliminares, gente, vamos direto ao assunto. Então, no tema nós temos conceitos, tipo, efeitos físicos e intelectuais e mediunidade no Evangelho. A gente vai já tirar a mediunidade do Evangelho para caber os outros. Então, o conceito de mediunidade. Mediunidade é a faculdade ou a capacidade de intermediar o mundo físico e o mundo espiritual. E quem são os médiums? Médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa frase parece muito óbvia, mas não é. Porque surge a dúvida sempre, quem são os médiums? Eu sou médium, fulano é médium, todo mundo é médium, quem é o médium, quem não é o médium? Aí eu faço a pergunta, quem aqui é médium? Levanta o braço. 1. Mais alguém é médium? 2. Já ficaram menos 3, 4, 5, já está aumentando. Todos? Não foram todos que levantaram os braços. Não, eu estou perguntando, quem é médium aqui? Aí foram 5 pessoas que levantaram o braço. Então, muito bem. Quem são os médiums? Se médium é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, será que todos são médiums? Então, vamos definir o que é uma influência. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a seguinte questão. Influenciam os espíritos na nossa vida? E a resposta é sim. É muito objetiva. Sim, de tal maneira que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, ou seja, ele diz que todos nós somos influenciados pelos espíritos. Isso equivale a dizer que todos nós somos médiums? Então, ele responde que todos nós somos influenciados pelos espíritos. Mas quem são os médiuns? São os que são influenciados pelos espíritos? Ou são aqueles que sentem a influência dos espíritos? Então a confusão está em sentir. O que é sentir? Bom, vamos definir primeiro a influência. Então, se todos nós somos influenciados, o que vem a ser influência? Então vamos definir a origem dessa palavra. Influência vem de fluxo, ou verbo, fluir. O que é fluxo? O fluxo dos carros está tranquilo. A água do rio está fluindo com tranquilidade. O que é fluir? A gente não vai fazer pergunta para desenvolver o raciocínio, vamos definir logo. Fluir é seguir numa direção, caminhar numa direção. Então não é apenas ir, é ir numa direção definida. Isso é fluir. O fluxo sanguíneo é o que? O caminho que o sangue percorre nas artérias. Então é a direção que o sangue percorre nas artérias. Então quando você fala refluxo, o que você diz? Você está tendo um
retorno naquele caminho. Então, fluir é seguir numa direção. Fluência. Fulano é extremamente fluente no francês. Cicrano é extremamente fluente no inglês. O que significa? Significa que fulano ou cicrano caminham com facilidade pelos meandros da língua, ou seja, seguir numa direção com facilidade. Então, se a gente coloca um sufixo in, então todos vocês já passaram o vestibular, a gente dá uma... Então, o que é um sufixo in na frente de uma palavra dessa? Então, você está fazendo uma modificação na palavra que vem depois. Pode ser uma negação ou apenas a modificação. Então, quando você fala influência, o que é que significa? Influenciar. Significa o quê? Mudar a direção que alguma coisa segue. Então, o que é influência? É mudar a direção de alguma coisa. No caso da pergunta de Allan Kardec, influenciam os espíritos na nossa vida? O que ele está perguntando? Traduzindo diante do conceito da palavra. Que os espíritos são capazes de modificar a direção dos nossos pensamentos e atos que definem a nossa vida. Então, eles são capazes de fazer uma mudança na direção dos nossos pensamentos ou dos nossos atos. O que equivale a dizer, muitas vezes, de nos dirigirem para alguma coisa, em alguma direção. Nós somos influenciáveis desde o momento em que nascemos. Então, a primeira influência que nós sofremos é qual? Da família. Então, nosso pai e nossa mãe influenciam a direção dos nossos pensamentos e atos. No início, eles nos dirigem quase que totalmente. Definem o nosso comportamento. No momento em que nós assumimos a nossa personalidade, na adolescência, nós temos uma certa divergência com os padrões que foram estabelecidos pela nossa família. Sofremos ainda influências dos amigos, dos companheiros de brincadeira. Aí nós vamos para a escola, começamos a sofrer a influência da escola, dos métodos de ensino que são utilizados, de alguns professores. Vamos para a universidade e essas influências vão aumentando e se multiplicando. Então nossa vida é uma constante de influências. Mas o que ele pergunta é o seguinte: os espíritos, os mortos, a alma dos falecidos, ou qualquer coisa que queira dizer, são capazes de influenciar a nossa vida? A resposta é sim. Então, os espíritos, os mortos, influenciam a nossa vida. E de tal maneira que muitas vezes eles nos dirigem. Isto é influência, e todos nós somos influenciados. Mas e sentir a influência? O que é que significa? Então, a confusão está aqui. Então, nós podemos ser influenciados sem sentir? A gente pergunta assim, é que a confusão está nesse sentir? O que é que significa sentir? As pessoas confundem esse sentir com sentimentos, uma coisa que vem de dentro. Mas não, a origem dessa palavra está em sentidos. O que são sentidos? É a percepção que nós temos do mundo externo. Então, a percepção são os nossos 5 sentidos. Mas são só esses que existem? Todo mundo já ouviu falar de sexto sentido? De alguma coisa além, alguma percepção, e já ouviram falar do PES, percepção extrasensorial. O que é isso? É uma percepção que algumas pessoas têm, além dos seus sentidos físicos. Então, você ver uma coisa, um acontecimento que está tendo à distância, é uma percepção que está indo além dos seus sentidos físicos. Então, esse sentir aqui tem relação a essa percepção extrasensorial. É você perceber fisicamente, notar, sentir a influência dos espíritos. Então, o médium não é quem é influenciado pelos espíritos, é aquele que tem a percepção deste acontecimento. A gente vai definir o que vem a ser isso. Estou correndo, viu? De vez em quando meu fôlego falta. Não é só quem é cardíaco que tem falta de fôlego, não. Deixa eu ir mais devagar. Então, esse sentir tem perceber, através desse sentido extra, que os médiuns possuem a faculdade de intermediar o mundo físico e espiritual, de perceber esta influência. Mas como é que isso pode acontecer? Primeiro, alguém pode ser influenciado sem sentir? Pode ou não pode ser influenciado sem sentir? Sem sentir. Pode ou não pode? Não estou nem falando dos mortos, isso aqui, no presente. Pode ser influenciado sem sentir? Quando você começa a usar determinadas expressões idiomáticas que aparecem numa novela, você faz isso sem sentir.
Você começa a copiar. Então a roupa que você veste, por que vocês passaram a usar calça jeans em vez de usar aquelas saias compridas que vão até o chão? Por que mudaram a cor da roupa? Por que deixaram o cabelo comprido, ou cortaram curto, ou usaram mini saia, todo mundo nos anos 60? Então são o quê? As influências que nós temos, somos levados a fazer. Então, por exemplo, hoje na área financeira, nós temos uma série de influências. A gente não consegue fazer um planejamento orçamentário. Nós estamos acostumados com a inflação, influenciou a nossa vida. Tanto que quando não tem, a gente não consegue planejar bem. Não estamos acostumados com isso. E a gente também tem um pouco de dúvida se vai continuar. Mas, de alguma maneira, nós estamos sendo influenciados nos nossos processos de consumo. Então, o que diz que você deve consumir? Então, um dia eu fui levar uma prima minha, menor, numa festa, há alguns anos. Quando cheguei na festa, todo mundo parecia estar de uniforme. Todas as meninas usavam aquele sapato no-book, calça jeans com cores baixas e blusinha de cotton. Só mudava a cor. Todas estavam iguaizinhas. O que significa isso? Será que todo mundo só gosta de usar aquela roupa? É uma tendência natural? Ou o processo de globalização, o que é? É uma tendência a igualar todos os comportamentos. Então hoje você se veste igual a uma jovem chinesa. E as diferenças culturais? E o clima? Então hoje não usam a calça jeans aqui no Brasil. Calça jeans, essa calça que vocês estão usando. Está correto para o nosso clima? Está correto? Não, isso é uma influência que nós estamos vivendo. E nós passamos a usar calça jeans nesse maior calor. Estou falando de vocês, não, mas é um fato. Então, usar terno e gravata nos trópicos aqui, 45 graus, como deu outro dia, é uma coisa são? Pois é, se você vai para a África, ninguém usa esse tipo de roupa, terno e gravata. Então, se você vê qualquer filme sobre africanos, eles usam bermudas, usam roupas caques, aquele tipo de roupa apropriada ao clima. Não é o que nós fazemos aqui. O que é isso? Sem notar, nós sofremos a influência no comportamento que até não é muito normal. Então nós somos influenciados, sem sentir. Agora, o que seria sentir a influência? Perceber fisicamente a influência. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo então dos mortos influenciando a nossa vida. Primeiro vamos definir quem são os médiuns, né? Então o médium é aquele que sente num grau qualquer. O que é num grau qualquer? A influência dos espíritos. Então, se sentir tem a ver com sentidos, o que é num grau qualquer? Tem vários níveis de percepção. Então, por exemplo, ali tem alguma coisa escrita. Então, ela que está mais próxima, você consegue ler o que está escrito ali? Aquele papel? Não. Se eu tirar os óculos, para mim não é nem um papel, o papel em branco. Porque nem dá para perceber que tem alguma coisa escrita. Tem papel. Porque eu tenho 3 a 4 graus de miopia. Ou seja, a minha percepção visual é menor do que a dela? Então, você usa óculos? Não. Então, a minha percepção visual é num grau diferente da sua? Então, se nós estivermos olhando um cartaz, que esteja com letras maiores, ela vai ter maior acuidade visual do que eu. Então, ou seja, nós temos graus diferentes de... Faz uma pessoa um médium? Pela definição do livro dos médiuns. Ter rudimentos de mediunidade faz de você um médium? Por quê? Por que não? Porque na frase seguinte, sim, médiums somente o são aqueles que possuem a faculdade ostensiva. O que é faculdade ostensiva? É uma percepção. Vamos definir então, o que são rudimentos de mediunidade? Então, o que são rudimentos de mediunidade? Uma vez na vida, está na morte, você teve uma experiência paranormal. Se você juntar uma quantidade de pessoas, uma vez na vida, está na morte, alguém teve uma experiência paranormal. Ah, eu percebi que meu marido ia morrer, ou quando ele morreu, ele apareceu, ou meu tio, meu avô, meu tataravô teve uma aparição, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não existe sempre uma história assim? Mas faz parte da sua vida diária? Essa experiência não. São experiências esporádicas. Mas se você, uma vez na vida, está na morte, viu um espírito, significa o quê? Que você, eventualmente, pode vê-los. Faz de você um médium vidente? Faz de você o quê? Uma pessoa que possui rudimentos de mediunidade.
Mas o que existe em comum nesses fatos esporádicos que acontecem? Uma vez eu vi meu marido, no momento do acidente eu tive uma sensação, tal coisa aconteceu, e o que existe em comum nesses acontecimentos? Um estado de estresse psicológico. Se vocês notarem bem, esses acontecimentos, no momento do velório do meu pai eu ouvi ele aparecer.